Companhia Energética de Brasília acabou variando de preço muito hoje e vamos ver por que isso aconteceu. Olá pessoal, o canal Zen Invest aqui. Se você gostar desse conteúdo, já se inscreve no canal, deixa seu curtir e o seu comentário para eu saber que você está achando interessante esse tipo de vídeo e produzir mais vídeos assim, tá? Hoje a gente vai falar sobre a Companhia Energética de Brasília, que variou de preço praticamente 10% entre sua mínima e sua máxima, e isso aconteceu por causa de um fato relevante que a gente vai ver agora. Bom, vamos lá. Hoje a Companhia Energética de Brasília soltou esse fato relevante dizendo que iria fazer uma distribuição antecipada de 95% do resultado apurado no primeiro semestre de 2023, ou seja, de 87 milhões de reais em formas de juros sobre capital próprio e também de dividendos. Aqui tem todas as distribuições por tipos de ações que a gente tem aqui em relação aos valores brutos e também líquidos e também em relação aos dividendos. Só que eu vou deixar na próxima tela um compilado de tudo isso para a gente saber o total e também o dividend yield dessa distribuição antecipada. A Datacom vai ser no dia 1º de novembro de 2023, então se você deseja receber esses proventos de 95% do resultado apurado no primeiro semestre de 2023, você tem até o dia 1º de novembro para estar com essas ações em carteira. Ou seja, no dia 1º de novembro você tem que dormir com essas ações na sua carteira. E então vai ser distribuído para a sua carteira, você vai receber em até 15 dias após a Datacom. Pode ser, então, até o dia 16 de novembro praticamente. Isso acabou deixando muitos investidores felizes que já tinham essa companhia, mas eu acredito que a minoria de vocês tinham essa companhia aí na sua carteira. E os outros investidores que quiseram colocar essa companhia na carteira tiveram que arcar aí com a variação do mercado, que chegou a variar a cotação desse ativo em até 10% praticamente hoje. Então, se você comprou esse ativo hoje, você viu que teve uma variação bem grande e isso aconteceu porque a liquidez do ativo ela é bem baixa e a gente vai falar sobre esse assunto daqui a pouco. E agora em relação ao yield do próximo pagamento, os dividendos que a gente vai receber vai ser cerca de 47 centavos por ação e em relação a juros sobre capital próprio, 80 centavos praticamente, só que quando a gente tira imposto de renda de 15 centavos, dá 68 centavos líquido. O total por ação vai ser de praticamente R$ 1,15, que nas cotações atuais apenas para essa distribuição dá um yield de 7,29%, um yield bem interessante para quem tem esse ativo em carteira. E será que esse ativo vai ser a nova vaca leiteira dos dividendos? Eu quero falar sobre alguns pontos agora sobre a Companhia Energética de Brasília e me destacar que esse ativo é uma small cap, que a Companhia Energética de Brasília não tem dívidas, tem um caixa de praticamente 600 milhões e 1,1 bilhão de valor de mercado, ou seja, mais de 50% do valor de mercado dela, ela tem praticamente em caixa. Eu quero também falar sobre essa distribuição antecipada de 95% do resultado do primeiro semestre de 2023 e também dizer para vocês que nem tudo são flores e vou mostrar para vocês alguns pontos negativos também, porque todos os investimentos envolvem riscos e é bom que você saiba antes de que você invista na Companhia Energética de Brasília. O primeiro ponto que eu quero destacar aqui é que se trata de uma small cap. O valor de mercado da Companhia Energética de Brasília tem praticamente 1,1 bi de valor de mercado e a liquidez diária na bolsa dos seus ativos gira em torno de 128 mil reais, ou seja, não é um ativo tão líquido. Se você for um investidor aí que tem um patrimônio relevante, você vai ver que você vai ter dificuldade para comprar, tendo um spread maior no valor de compra em relação ao valor de venda também, e vai ter dificuldade também para se desfazer caso você tenha muitas ações para se desfazer dela. Então, saiba que você vai ter provavelmente algum sofrimento em relação à liquidez do ativo. Isso daqui me deixou muito preocupado, apesar de eu não investir tudo isso em uma ação só atualmente. Mesmo assim, eu sei o que é investir em um ativo de baixa liquidez, porque eu já fiz isso no passado. Comparando com uma empresa um pouco maior como o CPFL, que tem 40 bilhões de valor do mercado, a gente tem uma liquidez de média diária de cerca de 57 milhões. Então é muito simples, o spread também é muito baixo em relação à compra e à venda, e é muito simples você comprar esse tipo de ativo e também se desfazer dele caso você necessite se desfazer dele. Então, esse é um ponto que a gente tem que levar em conta, que é em relação à liquidez média diária, que desse ativo da CBR6 ele é bem baixo. Outro ponto que eu quero destacar com vocês aqui é em relação à dívida desse ativo. Ele é um ativo que não tem praticamente dívida, como a gente pode ver aqui, ó, cerca de dívida líquida negativa, ou seja, ele tem todas as disponibilidades em caixa e não tem dívida para descontar esse caixa. A gente pode ver que o caixa é praticamente aí 624 milhões que a gente tem de caixa. E o patrimônio líquido, cerca de 1 bilhão de patrimônio líquido. Então, é um ativo bem interessante. O PL está em 5,74. Daqui a pouco a gente vai ver mais sobre o PL e também sobre o PVP para a gente saber o histórico do PL e também do PVP. E tem um dividend yield atual dos últimos 12 meses de cerca de 10,9%. Em relação à estrutura acionária da Companhia Energética de Brasília, a gente tem como maior detentor de suas ações o governo do Distrito Federal. Saiba que se você investir na Companhia Energética de Brasília, você vai ter o governo como seu sócio. Então,
Se você é uma pessoa que já tem outras estatais na sua carteira, avalie se vale mais a pena ter mais uma empresa que tem como sócio majoritário o governo do Distrito Federal ali na sua estrutura. Em relação às ações que estão no mercado, para a gente negociar, cerca de 20% dessas ações. Então, basicamente, essa é a estrutura societária. A Companhia Energética de Brasília aqui é uma holding que controla outras empresas aqui, tem outras participações. Então, isso daqui é bom que você saiba antes de investir. Quando a gente fala de alguns indicadores, eu quero falar para vocês primeiramente aqui do preço sobre o lucro. A gente pode ver que a média do preço sobre o lucro dessa empresa estava em torno de 2,67 nos últimos anos, mas aqui está considerando esses valores aqui zerados. Se a gente for tirar isso, muito provavelmente isso aqui suba para mais ou menos 4 ou então 4,5, tá? A gente pode ver que em relação à média, o valor que a gente está negociando aqui do PL atualmente, ele é maior do que a sua média. Então a gente tem que levar isso em consideração quando a gente for investir nessa empresa, sabendo que a gente está pagando um preço sobre lucro maior do que já foi pago nessa empresa. Assim como acontece no preço sobre lucro, no preço sobre valor patrimonial, a gente tem um cenário muito parecido. A média dos últimos anos está mais baixa do que o valor atual, então a gente tem que levar isso em consideração no momento que a gente for investir, a média de 0,74 e atualmente a gente está pagando 1,08 do valor patrimonial quando a gente compra nessas cotações atuais. 1,08 não é um valor alto, tá? Só para vocês terem noção, a gente está pagando um 8% de ágio apenas e teve gente que já pagou com 165% de ágio. Então, você pode tomar esses dados mais recentes aqui como os dados de referência para você fazer os seus investimentos. Já quando a gente fala em dividendos, esse daqui é um ponto que me preocupa bastante, mas que pode mudar daqui para frente. A gente pode ver que a gente não tem tantas distribuições aqui de dividendos nos últimos anos. Então, ela é uma empresa que foi marcada com bons retornos em relação aos dividendos que ela distribui, porque ela começou a distribuir mais em 2021 e depois foi algo muito fora da curva, foi algo relacionado a resultados não recorrentes e depois continuou distribuindo em 2022 e está continuando distribuindo em 2023, tá? Então, um ponto que eu quero destacar, não é uma empresa que tem um bom histórico de dividendos, o histórico de distribuição de dividendos dela é bem recente, aí dos últimos 2, 3 anos apenas. Então, se você está procurando uma empresa que tem um histórico mais interessante em relação à distribuição de dividendos, provavelmente essa daqui não seja uma empresa para você. Mas se você já tem uma carteira diversificada, já tem um patrimônio relevante e quer diversificar em relação às empresas que você tem e investir o seu dinheiro nessa empresa para poder colher futuros proventos que você acha que a Companhia Energética de Brasília vai distribuir, então pode ser uma boa empresa para você. Outro ponto que eu quero destacar que eu não falei anteriormente é que essa empresa paga uma vez por ano os seus proventos. Ou seja, então você vai receber praticamente uma vez por ano, não vai ser um pagamento tão recorrente como a gente tem, por exemplo, em Banco do Brasil, como a gente tem, por exemplo, em Taesa, como a gente tem, por exemplo, em BB Seguridade, que paga apenas 2 vezes por ano, mas já é mais do que uma vez por ano, como a gente tem, por exemplo, em CPFL Energia. Então, ela paga uma vez por ano e é bom que você saiba disso também. Outro ponto interessante, a gente tem aqui uma empresa que nos últimos 6 anos não teve um prejuízo, então está praticamente em relação, os lucros foram crescentes, nos últimos tempos eles acabaram caindo por conta de não recorrentes que a gente teve aqui e agora parece que eles estão voltando a crescer e a cotação já está antecipando isso porque também está se elevando, tá? Então a gente tem que levar em consideração isso daqui em relação aos resultados da empresa antes de investir nela. Outro ponto que também para quem busca empresas que distribuem dividendos é o payout delas. A gente não tem uma regularidade de payout. A gente tem um payout em 2019 de 20%, em 2020 de 130%, em 2021 de 90%, em 2022 de 57% e agora atualmente em 2023 de 0%, só que esse valor aqui vai aumentar com a distribuição que eles estão fazendo agora de 95% de forma antecipada do resultado do primeiro semestre de 2023, tá? Então, a gente não tem uma regularidade, por exemplo, como a gente tem na Taesa, que geralmente girava em torno dos 90, depois desceu, depois fica lá em outros valores. A gente não tem essa regularidade para a gente ter uma previsão maior dos proventos que a gente vai receber. Então, esse é um ponto também que eu não acho tão interessante. Já quando a gente fala de preço-teto, calculando o preço teto pelo método Barça, a gente pegaria o dividendo médio dos últimos 5 anos e dividindo por 6%, que é o dividend yield mínimo que o Barça aceita receber. Então, isso daria o dividend médio dos últimos 5 anos de 5,41, dividido por 6%, praticamente R$ 90 de preço teto. É um valor que eu acho muito alto, que eu não acho que condiz com o preço teto que a gente deve levar em consideração, tá? E quando a gente vai falar do meu preço teto, eu estimei alguns resultados aqui para 2023, 2024 e 2025 com um leve crescimento para 2023 de R$ 3,00 de lucro por ação, 2024 R$ 3,25, 2025 R$ 3,40. Colocando o payout esperado em cerca de 50% para não ser tão otimista em esperar que ela vá distribuir 100% do lucro líquido.
Tá? Então, nas cotações atuais, com esse resultado que eu projetei de R$3 e o payout esperado de 50%, que com a distribuição antecipada que a gente vai ter, que vai acontecer agora em novembro, a gente já tem quase 50% de payout só com essa antecipação. Então, a gente teria um dividend yield aí de 9,5% com essa cotação atual e em 2024, 10,3%. Se a gente tiver esses resultados e esse payout, em 2025, 10,7% também com os mesmos resultados e também o mesmo payout. Eu, se fosse investir nessa empresa, como eu acho um pouco mais arriscada, iria querer receber cerca de 9% de dividend yield dos meus investimentos nesta empresa, o que daria um preço teto de 16,67 para esse ano e de R$18 para o ano que vem. Ou então uma margem de segurança de 5% para agora e de 14% para o ano que vem, que eu não acho tão interessante assim, mas tem uma margem de segurança e está abaixo do meu preço teto caso eu fosse investir nela. Mas não vai ser o caso porque, como eu disse anteriormente, eu acho a liquidez baixa e eu acredito que tem outras empresas que eu prefiro aumentar minha posição do que colocar mais essa empresa na minha carteira. Se minha carteira fosse maior, eu pensaria em colocar uma pequena parcela em Companhia Energética de Brasília. Mas, como ela não é tão grande atualmente, eu prefiro mais manter as minhas posições, focar no que eu já invisto do que aumentar mais uma empresa, ainda mais sendo essa empresa que não é tão líquida. Se fosse outra empresa um pouco mais sólida, com um pouco mais de liquidez, com um histórico melhor de distribuição de dividendos, eu pensaria melhor em colocar na carteira. Em relação às possíveis distribuições que a gente pode ter. Então, como a cotação atual é de 15,85 e o lucro estimado que eu coloquei para este ano é de R$3, eu estou considerando um payout mais provável de acontecer de 50%, que vai dar um dividendo de 1,50 por ação. Então, um yield projetado de 9,46. Só que nada impede de ela distribuir 100% ou então 90% do lucro líquido dela, o que daria um dividend yield de quase 20% em relação às cotações atuais. Não dá para saber se isso vai acontecer e ninguém tem bola de cristal para saber se esses pontos de payout e também de lucro vão acontecer. Mas eu quero destacar alguns pontos aqui. O histórico de distribuição, como eu mostrei para vocês, é fraco. Apenas a partir de 2021 a gente teve um histórico mais interessante de distribuição de dividendos. Nada garante que a companhia vai distribuir de 50% a 100% do seu lucro líquido, ou seja, vai ter 50% a 100% de payout. E essa empresa é uma empresa que paga uma vez ao ano, então você tem que estar ok com isso daqui e nada garante também que esse será o lucro. Com os resultados do primeiro semestre, a gente teve um lucro que a gente pode projetar que no anual, o lucro anual vai ser em torno de R$3, tá? Então, com os resultados do primeiro semestre, a gente pode projetar esse lucro de R$3 aqui. Mas nada garante que isso vá acontecer. Agora, quando a gente vem no gráfico de Companhia Energética de Brasília, eu quero mostrar um ponto para vocês. Esses aqui são meus preços tetos, como eu calculei, 16,67 e também 18,10. E em relação à cotação atual, eu teria cerca de 5% de margem de segurança para o meu preço teto de 2023 e cerca de 14% de margem de segurança para o meu preço teto de 2024. Então, em relação à Datacom dos próximos proventos, a gente tem um período aqui de cerca de 21 dias. Então, se você deseja receber esses próximos proventos, você tem praticamente 3 semanas para conseguir colocar essas ações na sua carteira e assim receber os próximos proventos que serão distribuídos provavelmente até o dia 16 de novembro. Agora, outro ponto, falando de análise gráfica do porquê eu não investiria nesta ação atualmente, seria exatamente para a gente encontrar uma região sobrecomprada. Eu não acho interessante realizar aportes, iniciar uma posição nessas regiões. Aumentar posição, se já tivesse empresa, seria interessante porque está próximo do próximo anúncio de dividendos, então aí eu acharia interessante. Mas como está aqui nessa região sobrecomprada, a probabilidade da cotação cair é maior do que ela continuar subindo, mas isso não garante nada. Esse indicador não garante que a ação vai cair e nem garante que ela vai continuar subindo. É só uma análise estatística que eu faço, que basicamente eu vejo que no histórico, quando a gente olha para o passado, como por exemplo aqui, que a gente tinha essa região sobrecomprada, que a gente estava aqui também, depois de um tempo, a cotação acabou fazendo cair. Despencou aí cerca de 52%, como a gente está vendo aqui. Então, isso quer dizer que vai cair daqui para frente? Não, muito também porque hoje a gente teve esse anúncio do fato relevante que fez com que as ações variassem em cerca de praticamente 10% somente hoje. Então, pode ser que nos próximos dias, até a Datacom da distribuição desse provento, a gente tenha as cotações subindo ainda mais, porque nas cotações atuais, o provento que será distribuído vai ser de cerca de 7%. Então, muita gente vai achar interessante receber 7% no próximo mês. Mas é claro, isso não é de graça. O valor do dividendo que vai ser pago vai ser descontado do valor da ação. Então, não quer dizer que você vai comprar agora e daqui a um tempo você vai vender, vai ficar com os dividendos e vai ter um lucro na operação. Então, fique ciente disso.
Bom, pessoal, por esse vídeo aqui é só. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, já se inscreve no canal, me ajude a chegar nos 100 inscritos aqui do meu canal. E também deixe seu curtir, comenta o que você achou e até um próximo vídeo.